Boa noite, amigos. Mais uma vez aqui juntos, nessa noite de hoje, para mais um esclarecimento, né? Então, para a leitura e a prece inicial, nós vamos chamar o nosso irmão Marcos, que todos vocês já conhecem, para que essa leitura, então, nos prepare para uma melhor absorção, né? Um aprender mais profundo das ideias do nosso irmão palestrante na noite de hoje. Ok? Boa noite, Marcos. Boa noite, Ana. Boa noite, Olavo. Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, como a gente sempre faz, vamos fazer uma leitura preparatória, que é o que acontece na nossa casa, tá? Quem de nós não possui seus vícios e seus maus hábitos? O problema reside no fato de que é bem mais fácil observar e criticarmos os vícios alheios. Olhe a trave que está em seu olho, já dizia Jesus. Descobrir e reconhecer suas manias e vícios pode ser o primeiro degrau de uma escada que você deve subir, para fazer sempre mais a imagem e semelhança de Deus. Então, nós vamos agora para a nossa prece, né? Em primeiro lugar, agradecendo a todos os nossos irmãos que nos acompanham, tanto os encarnados como os desencarnados, que nos acompanham, nos ajudam, e agradecer por esse momento de aprendizado, onde cada um de nós tem a oportunidade de crescer em sabedoria, em conhecimento, fato esse que vai nos fazer cada vez mais felizes, cada vez mais seguros, né? Então, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, e através da prece do Pai Nosso, vamos dar por abertos os trabalhos da nossa noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, nossas dívidas, nossas ofensas, à medida em que vamos também perdoando os nossos devedores e ofensores. Não nos deixando assim cair nos domínios das tentações, livra-nos, Pai, de todo mal, porque é só teu o poder, o reino e a glória para todos sempre. E para quem está pela primeira vez aí assistindo, se lembrar, pode colocar uma garrafinha, um copo de água para fluidificar, tá? Lembrando, se quiser, compartilha também essa palestra, que é uma forma da gente estar divulgando a doutrina e passando tudo que a gente sabe para quem esteja precisando, né? Ana? Certinho. Obrigado, Marcos. Imagina que é isso, Ana. Até a próxima. Se Deus quiser. Então, Lau, é com uma grande satisfação que a nossa casa recebe você hoje pela primeira vez. E parece que você vai aí compartilhar alguma situação diferente com a gente, né? Um novo modo de aprender, né? E isso é sempre muito bom. Seja bem-vindo, que Jesus te abençoe, Lau. Olha, muito obrigado. Nós estaremos, sim, na verdade, usando o recurso, não é, do PowerPoint. É um grande prazer estar com vocês na noite de hoje. Um grande prazer estar com essa comunidade tão próxima aqui de Araraquara. Então, a nossa comunidade, a comunidade do Centro Espírita Francisco de Assis, aqui de Araraquara, fica muito feliz em poder estar com vocês, falando um pouquinho hoje sobre os milagres de Jesus. Não é um tema bastante interessante, um tema que fez com que Jesus, não é, ficasse extremamente conhecido na sua época, né, pela excepcionalidade desses fatos, desses acontecimentos, e muito interessante, para a época deve ter sido fantástico, né, alguém que curava, alguém que curava um cego, que curava um paralítico, não é, que retirava os demônios, entre aspas, não é, dos corpos das pessoas que viviam naquela época. Então, fantástico em todos os aspectos, né? E nós vamos ver hoje como a doutrina espírita nos explica esses fenômenos, né, para a época. Porque hoje, à luz da ciência, da nossa doutrina, já se tem a convicção, não é, de que tudo aquilo que acontecia com Jesus, todas as suas curas, tem uma explicação com base na ciência que a doutrina espírita nos traz. Uma ciência que até então, até a obra doutrinária de Kardec, era desconhecida, esse lado da natureza, não é?
essas leis da natureza que regem a relação do mundo espiritual com o mundo material, elas eram desconhecidas até então. E, a partir da doutrina espírita, elas se tornaram conhecidas. Então, vamos procurar, à luz do Espiritismo, entender melhor esses fenômenos que Jesus produzia com extrema facilidade, não é? Vamos ver, então, os aspectos que a gente julga importante. Para iniciar a nossa fala, como sempre a gente faz, a gente traz uma frase de efeito, a gente traz uma pessoa de respeito falando sobre o assunto, depois alguma coisa do Evangelho que embase esse assunto, e a gente segue na nossa explanação. Vamos lá, então. Os milagres não acontecem em contradição com a natureza, mas só em contradição com o que sabemos da natureza. Vejam que interessante, né? Então, o desconhecimento é que está por trás da nossa falta de compreensão. Tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que você deseja e, inevitavelmente, essa é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física, não é? E quem disse isso foi Albert Einstein. Então, Einstein, né, que foi um cientista brilhante a seu tempo, ele tinha um conhecimento fantástico dessa realidade que nos envolve, que é o plano espiritual, né? Ele chamava de quarta dimensão, né? O espaço-tempo, quer dizer, o espaço e o tempo, eles são variáveis, como Einstein dizia. E justamente hoje a gente vê pelas obras espíritas que essa quarta dimensão é onde começa justamente o plano espiritual. Mas vamos seguindo aqui. Olha lá, do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, a fé remove montanhas. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética. Graças a ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe a qualidade, ele dá impulso, por assim dizer, irresistível. Então, quando o Evangelho nos traz essa mensagem, nós vemos ali a figura à esquerda, não é? De um paralítico, né? De alguém que usa uma cadeira de rodas se levantando. E a gente vê pela história, não é? Que Jesus fez muito isso, não é? Fez paralíticos, não é? Se levantarem, andarem, caminharem, por ação do quê? Do magnetismo dele, não é? Ele trabalhava num nível molecular, alterando a molécula da parte que não funcionava bem nas pessoas, seja a vista curando cegos, seja na coluna do paralítico, nas pernas. Então, ele atuava com o seu magnetismo poderoso, né, de modo a dissociar aquelas moléculas que estavam com problema e reassociá-las, recriá-las de uma forma natural, né, como elas deveriam ser, dando, então, a mobilidade àqueles paralíticos, como a imagem nos induz. Olha lá, eis porque aquele que alia um grande poder fluídico normal, uma fé ardente, pode operar unicamente pela vontade dirigida para o bem esses estranhos fenômenos de cura e de outra natureza, que antigamente eram considerados prodígios, e que, entretanto, não passam de consequências de uma lei natural, uma lei que existe na natureza, um recurso que existe na natureza. Essa é a razão porque Jesus disse aos seus apóstolos: se não conseguistes curar, foi por causa de vossa pouca fé. E a gente vai ver que a fé, né, o conhecimento, quando a gente adquire o conhecimento, a gente passa a ter o quê? Fé naquilo que a gente aprendeu e pôde comprovar. E é isso que a doutrina nos traz, né? Quando ela nos traz a ciência associada à religiosidade, ela faz com que nós tenhamos fé naquilo que nós estudamos. E, tendo fé, a gente vai conseguir prodígios incríveis, como Jesus fazia a seu tempo. Olha lá, segundo Mônica Barilli, magnetismo pessoal. Vamos ver o que ela nos traz. Jesus Cristo, em sua passagem pela Terra, foi a demonstração viva
do magnetismo pessoal em sua expressão divina. A razão primária de seu magnetismo fundamentava-se no amor que dedicava aos seus semelhantes, na sua fantástica evolução, impulsionando as criaturas para Deus. Então, veja que a Mônica Barilli, ela nos fala, primeiro, do amor, que Jesus o tinha em alto grau, né, no grau mais elevado. E nós sabemos pela doutrina que esse sentimento, o amor, é o que gera mais energia dentro de nós. Gera uma energia intensa numa extrema frequência. Muita frequência, muita energia. Então, quando nós estamos sintonizados no amor, nós conseguimos a sintonia, a ajuda da espiritualidade superior, além de produzirmos uma quantidade muito grande de energia, o que certamente Jesus tinha em abundância, fazendo com que ele conseguisse o quê? Aqueles prodígios ditos milagres a seu tempo, não é? Só para que a gente tenha uma noção do que é relatado nos evangelhos, né, foram descritos pelos apóstolos, principalmente nos 4 evangelhos, 38 milagres. Vamos ver a natureza deles. Fenômenos com a natureza, 8 milagres. Jesus andava sobre as águas, parou a tempestade, não é? O céu obscureceu, o céu clareou, esse tipo de fenômeno, né? Ou milagre, como diziam. Fenômenos com ele próprio, com Jesus, ele apareceu, se transfigurou, se modificou, 3. Exorcismos, 4 são descritos, onde, né, espíritos maus, né, espíritos ruins, malévolos, demônios, como se dizia na época, foram tirados de pessoas que estavam influenciadas. Voltar à vida, né, são descritos 3 milagres dessa ordem. Lázaro, um deles, lembram? Que Lázaro estava naquele estado cataléptico lá na tumba, né? E Jesus, vendo através da segunda vista, que nós vamos ver hoje, né? Que ele não tinha, na verdade, desencarnado, magneticamente ele faz com que Lázaro volte à vida, né? Tem a história daquela menina também, enfim. São 3. Exorcismos com cura, quer dizer, exorcismos, além do exorcismo em si, que são 4, associados à cura, mais 4. E curas, efetivamente, 16, totalizando 38 milagres que são descritos no Evangelho. Por força do tempo, obviamente, nós não iremos analisar a todos, mais um pouquinho de cada. Olha lá, e uma coisa importante, não é, minha gente, que a gente precisa entender, é que Jesus, segundo nos traz a doutrina, ele já era Jesus, ele já era esse espírito puro, encarregado da criação do planeta Terra por Deus. Ele já era esse espírito puro há 3,5 bilhões de anos. Bilhões de anos. Data em que o planeta Terra foi criado em torno do Sol. Então, Jesus já cuidou disso, segundo nos traz principalmente a Gênese, já há 3,5 bilhões de anos. Então, ele era um espírito puro, já dessa grandeza, nesse tempo, quer dizer, 3,5 bilhões de anos. É um tempo que a gente quase que não consegue dimensionar, não é? Às vezes eu brinco, né, que Jesus, com certeza, é o extraterrestre mais conhecido do planeta Terra, né, para aqueles que não acreditam, né? Porque Jesus é um ser, né, é um espírito como nós, que veio evoluindo ao longo dos milênios, né? Dos milhões de anos, como a gente pode constatar pelos relatos da Gênese. Olha lá, os fatos que o Evangelho relata, que até hoje são considerados milagrosos, pertencem à ordem dos fenômenos psíquicos, isto é, dos que têm como causa primária as faculdades e atributos da alma. Então, são os fatos promovidos pelo Espírito, pela força da vontade, modelando o pensamento, que modela a energia, o magnetismo de cada um de nós, e esse magnetismo vai produzir a mudança na matéria, para que essa matéria, no caso das doenças, né, que era uma matéria que tinha um problema, ela já não estava mais na configuração natural do corpo humano, com essa manipulação magnética pela energia daquele que cura,
as moléculas se modificam e voltam a ter a composição original, fazendo com que o problema da pessoa seja resolvido. Olha lá, Jesus é um espírito superior, dos de ordem mais elevada, e colocado por suas virtudes muitíssimo acima da humanidade terrestre. Obviamente, como a gente já comentou. Como homem, tinha a organização dos seres carnais, porém, como espírito puro, desprendido da matéria, vivia mais da vida espiritual que da vida corporal. Então, obviamente, os discípulos, não conseguiam explicar os desaparecimentos de Jesus, tudo aquilo que aconteceu com ele. Mas, se muitos espíritos, quando a gente pensa no Chico Xavier, que tinha um contato direto com a espiritualidade, ele descreve, o Divaldo Franco, que ao ministrar palestras, tem a tela mental lá projetada na frente dele para que ele veja cenas, leia textos. Quer dizer, são espíritos, obviamente, elevados, mas muito longe, da elevação, da evolução que Jesus tinha. Então, a gente sequer, pode imaginar os recursos magnéticos que dispunha Jesus à época em que ele esteve reencarnado conosco, Então, a gente tem que ter essa consciência quando a gente trata de Jesus. A sua superioridade derivava da qualidade do seu espírito, que dominava de modo absoluto a matéria, e da do seu perispírito, tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Então, espírito de Jesus, o mais elevado moralmente do nosso planeta. E certamente a matéria que compõe o seu perispírito, a mais quintessenciada, a mais rarefeita, a matéria mais sutil que compõe um corpo espiritual, obviamente do planeta, respeitando a proporção que deve ter a superioridade moral com a matéria que compõe o corpo do perispírito, não é verdade? Sua alma achava-se presa ao corpo apenas pelos laços indispensáveis. Desprendida constantemente, dava-lhe a dupla vista, permanente e de excepcional penetração, dando-se o mesmo com os outros fenômenos. Então, Jesus tinha todos os recursos, obviamente, em alto grau da espiritualidade. Um deles é a dupla vista, essa dupla vista, ela é motivo de alguns milagres, de Jesus. Como a gente vai ver aquele caso do jumento, que é até engraçado, a gente pensar, Jesus falando, vai até aquela aldeia, pega o jumento que está preso lá, esperando para vocês o pegarem, para que ele pudesse chegar sobre esse jumento, transportando Jesus. Então, quer dizer, como é que ele sabia que existia ali o jumento? Como é que estava ali aquele jumento? A dupla vista, que é a prerrogativa que alguns encarnados, alguns médiuns têm, de ver além do olho do corpo físico, ver com os olhos do perispírito, com os olhos do espírito. Então, esses olhos do perispírito, que são, obviamente, do corpo espiritual, eles conseguem ver a distância além da capacidade que os nossos olhos normais possuem. Então, alguns fatos, olha lá, não poderíamos considerá-lo, a intenção, então, a dupla vista, ela é conhecida por alguns médiuns, por histórias de alguns médiuns que nós conhecemos. Visões, a pessoa está consciente e está conseguindo enxergar em outro lugar. Eurípides Barçanufo, além da dupla vista, ele conseguia desdobrar-se, Ele conseguia desdobrar seu corpo e materializar-se em outro local, que já é uma outra característica dele, mas ele também tinha a dupla vista desenvolvida. No caso de Jesus, então Eurípides Barçanufo era um médium fantástico. No caso de Jesus, então a gente pode considerá-lo médium? Vamos analisar isso aí. Olha lá, não poderíamos considerá-lo como poderoso médium curador, porquanto o médium é um espírito intermediário, é um intermediário dos espíritos, desencarnados. Então, o que é médium? É o medianeiro entre o plano material e o plano espiritual. O Cristo agia por si mesmo. Será que Jesus precisava de algum espírito desencarnado para o ajudar, sendo o espírito mais desenvolvido do planeta? Claro que não, Então, o Cristo agia por si mesmo,
em virtude do seu poder pessoal. Então, olha que frase interessante. Se médium, era médium de Deus, né? Intermediário de Deus com a humanidade, se a gente for considerá-lo assim. Então, Jesus era um espírito tão distinto que, obviamente, ele não precisava de ajuda da espiritualidade. Olha lá, a dupla vista é um fenômeno anímico passível a todos. É um estágio do desdobramento em vigília. Quer dizer, a pessoa está em vigília, está acordada e consegue desdobrar o seu perispírito, não é? E enxergar, como já disse, com os olhos do corpo espiritual outra situação. Registra situações que estão na razão direta da preocupação do momento, quer dizer, que lhe interessa, que interessa essa pessoa, tais como fatos, né, materiais e atuais, pessoas, durante o sono, vista à distância por preocupação dominante. Então, é um desdobramento que a pessoa consegue fazer estando acordado, diferente daquele desdobramento do sono, né, o qual todos experimentamos ao adormecermos. Olha lá, 2 exemplos, então, da dupla vista de Jesus. Como já mencionei, né? Entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus enviou 2 discípulos dizendo, ide a tal aldeia, né? E lá chegando encontrareis amarrada uma jumenta, traga-a para mim. Então, Jesus, que estava num lugar qualquer, sabia pela dupla vista que existia a jumenta amarrada lá, que estava disponível, enfim, e pediu para que fossem lá, mesmo sem ele ter ido lá e amarrado a jumenta, né? Tipo de dupla vista. Outro caso, beijo de Judas, né? Como é chamado. Levantai-vos, vamos que já está perto daqui aquele que há de me trair. Então Jesus já sabia que Judas iria traí-lo. E ele avisa, né? Usando também da dupla vista, os discípulos, ele menciona, vai chegar o Judas que vai me trair. E por que Jesus sabia que Judas iria traí-lo? Porque ele conseguiu visualizar com a dupla vista, com o seu poderoso, né, conhecimento das leis naturais, a sua poderosa energia, ele conseguiu tomar conhecimento do acordo que Judas tinha feito com as autoridades lá para entregar Jesus, para dizer onde Jesus estava. Então, como ele soube, ele visualizou, ele ouviu a conversa de Judas, ele sabia efetivamente que Judas o trairia. Olha lá, Jesus possuía dupla vista em alto grau, o que atestam inúmeros atos de sua vida, hoje explicados pelo magnetismo e pelo espiritismo. Quando chama a si os apóstolos, é que lhes conhecia as disposições íntimas e sabia que eles o acompanhariam. Tinham a intuição da missão. Então, alguém tem dúvida, não é, que os apóstolos de Jesus foram pessoas preparadas na espiritualidade para essa tarefa junto a Jesus, essa tarefa extremamente importante, não é, da propagação, não é, da doutrina de Jesus, não é, claro, né, que são espíritos preparados, mas quando Jesus os via, por que Jesus escolheu esses 12? Por que não foram 15, 20, 50, 5? Porque, obviamente, Jesus os via não simplesmente o corpo físico, ele via todo o caráter da pessoa, toda a disposição, toda a preparação, não é? Tudo que passava no íntimo das pessoas, pelo seu alto grau de dupla vista, né, desenvolvido. Ele lia os pensamentos, sem contar esse aspecto que eu mencionei, que essas pessoas certamente haviam sido preparadas, né, enquanto no plano espiritual, para a grande missão, né, que lhes cabia, né? Jesus lhe conhecia os pensamentos pelas irradiações fluídicas, obviamente, como já mencionamos. Vamos às curas. Olha lá, perda de sangue. Essa pessoa, né, aquela senhora da história da senhora que sangrava, né? Olha lá, uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia sem alívio. Ouvira falar de Jesus, lhe tocou as vestes e o fluxo cessou. Então, Jesus nem a havia visto. Será que não? Né? Com todo esse poder, esse magnetismo, será que Jesus já não havia visto?
né? Eu acredito até que ele já sabia, inclusive, que ele já sabia exatamente onde ela estava e quais suas intenções. Mas a história diz que ele não havia visto. Jesus, conhecendo em si mesmo a virtude que dele saíra, disse: quem me tocou? E disse-lhe então: tua fé te salvou. Então, a fé, na verdade, não é da mulher, como ela tinha a certeza de que se ela tocasse Jesus, isso era tão forte nela, que ela movimentou energias que ela própria, né, que é o que induz a doutrina espírita que a gente pense, na verdade, ela se curou, né? Quem me tocou e disse, olha lá, tua fé te salvou. Jesus nem diretamente a curou, mas a energia dela própria curou, tal era a fé, o sentimento puro que investiu essa senhora, né, que ela foi tomada nesse momento. Olha lá, bastou a irradiação fluídica normal para realizar a cura. E a gente nem desconfia das capacidades de Jesus, né? Quer dizer, precisava ele, então, conversar com as pessoas para curá-las? Certamente suas capacidades excedem em muito a nossa compreensão. Olha lá, um cego, eu já cheguei a mencionar, não é? O cego, o que acontecia com os cegos, né? Como Jesus curava um cego? Trouxeram a Jesus um cego e lhe pediram que a tocasse. Passou-lhe saliva nos olhos e, havendo-lhe imposto as mãos, lhe perguntou se via. Colocou-lhe de novo as mãos e começou a ver melhor até ficar curado. Aqui é evidente o efeito magnético. O que aconteceu? O que acontecia com os cegos e paralíticos? Vamos explicar bem isso, porque os próximos casos a gente vai passando um pouco mais rápido. O que acontecia, então? Não tinha que haver, como eu já mencionei, uma mudança da estrutura molecular das células dessas pessoas? Porque o cego, vamos dizer, de uma catarata, a retina, não é? Ela fica opaca, ela fica esbranquiçada. As células da retina perdem a sua função. Então, elas ficam opacas, ficam esbranquiçadas e a pessoa deixa de ver porque a luz não passa. Para que a pessoa volte a ver, não tem outro jeito. Quer dizer, aquelas células têm que ser trocadas. Por isso que faz hoje transplante de córnea, né? Para que põe uma prótese, né? Uma córnea que é artificial, mas que faz o papel da natural, e a pessoa volta a enxergar porque a luz passa. Então, Jesus tinha que fazer o quê para produzir um milagre? Ele tinha que sumir com aquelas células, desaparecer, desmaterializar as células ruins, a coluna quebrada, uma perna torta. Ele tinha que desfazer as células do osso quebrado lá da fratura e unificá-las de novo, reunificá-las da maneira correta. Só assim, ergometricamente, a pessoa poderia andar, poderia ver. E era isso que acontecia. O seu poderoso magnetismo desmaterializava as moléculas dessas pessoas com deficiências físicas, e rematerializava, não é? Novamente, da forma correta, fazendo com que as pessoas voltassem a ter a funcionalidade. Paralítico, como a gente já acabou de mencionar, como lhe apresentassem o paralítico, Jesus, notando-lhe a fé, disse: meu filho, tem confiança, perdoados estão os seus pecados, levanta-te e anda. O paralítico se levantou imediatamente e foi-se. Ao recomendar ao paralítico, aí vem uma particularidade de Jesus, né? Ao recomendar ao paralítico que não tornasse a pecar, Jesus deixou claramente demonstrada a lei de causa e efeito estudada pelo Espiritismo. Porque se aquele irmãozinho voltasse a pecar ou voltasse a errar, ele entraria numa faixa vibratória ruim, novamente, como ele vivia antes, estaria sujeito a intervenções, a energias ruins, e o problema físico poderia voltar. Jesus, naquele momento, lhe dá uma oportunidade de seguir são a sua vida, desde que ele se mantivesse, não é, em boas faixas vibratórias. Jesus sempre dava esse recado, né? Aquela mulher queria ser apedrejada, né? Não foi assim? Ó, vá e não peque mais, porque eu posso não estar perto, né, da próxima vez, né? Mais ou menos isso, não é, minha gente? Né? Eu te salvei hoje, eu te curei hoje, mas não volte a errar.
Não volte a viver em faixas vibratórias ruins, porque você vai poder adquirir outras doenças, né, que não essa que eu te curei. A filha de Jairo, o caso das ressurreições, que não eram ressurreições. Jesus foi chamado por um chefe de sinagoga para impor a mão sobre sua filha de 12 anos que estava para morrer. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta. Jesus, lá chegando, ordenou que as pessoas que choravam sua morte se afastassem, dizendo-lhe que não estava morta, mas apenas adormecidas. Hoje a gente sabe, pela doutrina espírita, que estavam em estado cataléptico, sofrendo de catalepsia. Magneticamente, Jesus ativa novamente o seu metabolismo e ela acorda. O mesmo caso de Lázaro, né? Tomando-lhe pelas mãos, ordenou que levantasse, o que ela imediatamente fez e se pôs a andar. Assim como também a ressurreição de Lázaro, os casos citados evidenciavam ter havido ataque de letargia ou síncope, pois seria contrário às leis da natureza o retorno ao corpo de um espírito após rompido o laço com o perispírito. Então, a doutrina deixa claro que, nesses casos, a catalepsia que estava presente, não é? Era costume, na época, sepultar-se logo em seguida alguém que deixasse de respirar, considerando-o morto. Sabe-se que há casos de letargia que se prolongam por mais de 8 dias. É recente, não é, os equipamentos que conseguem detectar. Hoje em dia, quando os estados catalépticos são mais agudos, né, mais fortes, eles têm que enxergar se a pessoa, entre aspas, né, está morta realmente pela atividade cerebral e não pelo coração. Então, são recentes esses equipamentos. Muita gente foi enterrada viva por conta disso ao longo da história, como a gente sabe. Houve, então, nos casos citados, uma cura produzida por Jesus e não ressurreição. Dado o poder fluídico magnético que ele possuía, sua forte vontade modulou esse fluido vivificante, reanimando os sentidos em torpor, que tenha mesmo feito voltar ao corpo o espírito, prestes a abandoná-lo, uma vez que o laço perispírito ainda não havia se rompido definitivamente, como a gente já mencionou. Olha lá, como é que Jesus caminhava sobre a água? Tem duas explicações. Primeiro, Jesus pode ter se desdobrado, se tornando tangível, estando seu corpo em outro lugar, que é a mais provável. Então, Eurípides Barçanufo não fez um parto em outra cidade, estando na sala de aula perante os alunos? Jesus pode ter, da mesma forma, estando lá na praia, se desdobrado até o barco, não é? Até as águas, se materializado como Eurípides Barçanufo fazia, e ter tido aquela relação com os pescadores. Ou, por outro lado, pode ter sucedido que o seu corpo fosse sustentado e neutralizado à força da gravidade. O fenômeno de levitação de um ser humano produz-se sobre a ação de leis da natureza, por efeito da mesma força fluídica que mantém no espaço uma mesa, sem ponto de apoio. Ao tempo de Kardec, as mesas não subiam, não se elevavam do solo, não é? As mesas não batiam, não se movimentavam sozinhas. Então, da mesma forma, o corpo de uma pessoa pode levitar por ação das mesmas forças. Se tratando de Jesus, né, ele quase tudo podia. Transfiguração, a aparição, né, de Jesus. Tendo chamado de parte Pedro, Tiago e João, levou-os a um monte afastado. Enquanto orava, seu rosto e suas vestes se tornaram brilhantes. Então, ele se transformou, ele criou luminosidade na frente dos apóstolos. Seu rosto e suas vestes se tornaram brilhantes, luminosas como a neve. Eles viram aparecer Elias e Moisés. Então, além de ele ter ficado luminescente, né, iluminado, o profeta Elias e o profeta Moisés se materializaram, se tornaram visíveis aos olhos dos apóstolos. Apareceu uma nuvem que os cobriu, uma voz partiu: este é o meu filho bem-amado, escutai-o. Quer dizer, uma voz supostamente de Deus, não é? Como relata os apóstolos e, obviamente, de algum espírito que se manifestou, ou o próprio Jesus projetando a sua voz.
que a ninguém falassem. Aí Jesus, né, pede que os apóstolos não comentassem aquilo de que haviam visto até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. Então ele pede, ele toma esse cuidado, pedindo aos apóstolos que não notificassem aquilo, que não falassem que Elias, que Moisés tinham aparecido, porque isso seria, vamos dizer, segundo o julgamento de Jesus, não conveniente para a época. Mas fenômenos de luminescência, não é? A gente sabe que hoje é possível tirar fotografia da luz que a nossa aura emana, não é? Jesus, obviamente, tinha uma luz elevada ao infinito, não é? E a materialização de dois espíritos, um procedimento bastante natural, bastante corriqueiro, não é? Em muitas casas espíritas, descrita pela doutrina. A explicação desse fenômeno de efeito físico, um fenômeno de efeito físico, está nas propriedades do fluido perispírito. Nenhuma das faculdades reveladas por Jesus são estranhas às condições da humanidade. Revelam a superioridade de sua essência moral e fluídica, faculdades muito acima das vulgares. A questão das bodas de Caná, não é? A transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus, não é? E esse milagre, uma curiosidade, ele é descrito somente no Evangelho de João, no primeiro milagre de Jesus. Jesus transforma a água em vinho. Então, o que aconteceu nessa transformação? Olha lá, ele modifica o que é a organização molecular da matéria. Ele agrega substâncias à água, transformando-as em vinho. Porque a matéria não é única, o fluido cósmico universal não é o que dá origem a todo tipo de matéria. A água, o vinho, a parede, o tijolo, a roupa, o tecido, não é? O pão, tudo deriva do fluido cósmico. Então, Jesus consegue o quê? Manipular esse fluido cósmico e o transforma, não é? Dentro da capacidade dele, naquilo que ele deseja, não é? Nesse caso, transformou água em vinho. A multiplicação dos pães poderia também ter sido isso, não é? Ele ter agregado matéria, fluido cósmico e transformado, né, um pedaço de pão em dois. Mas existe uma interpretação interessante. Para muitos, essa narrativa é vista com sentido alegórico, em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento do corpo. Olha que interessante, não é? Quer dizer, pode ter sido uma interpretação, vamos dizer assim, da retórica, daquilo que, né, daquilo que foi escrito da forma com que os apóstolos viram. Olha lá, pode-se também admitir que as pessoas presentes, ávidas de ouvir as palavras de Jesus, fascinadas pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, não tenham tido necessidade material de comer, né? Então, por exemplo, a fome passou, né? O organismo das pessoas foi suprido com outros tipos de energia, de substâncias, né? Que Jesus pode ter manipulado na hora. Sabia então Jesus que poucos pães bastariam, mostrando aos discípulos que também eles poderiam alimentar por meio da palavra. Então, olha que interessante essa interpretação, não é? Quer dizer, será que Jesus transformou um pão num monte? Até podia, não é? Pela condição espiritual de Jesus. Mas essa é uma interpretação interessante. Pode ser que Jesus tenha feito passar a fome com pouca comida, né? E daí a narrativa da multiplicação dos pães. A aparição de Jesus após a sua morte, os processos de materialização. Os evangelhos dizem que Jesus o quê? Desapareceu. O corpo de Jesus desapareceu. Vamos ver essa passagem. Olha lá, após o sepultamento, Maria Madalena se conservou fora, perto do sepulcro, a chorar. E ao abaixar-se para olhar dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, assentados no lugar onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira, o outro do lado dos pés. E aí Madalena se põe a chorar, vendo, né, 2 anjos materializados, 2 espíritos materializados. Disseram-lhes eles, né? Mulher, por que choras? Ela respondeu, é que levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Dizendo que o corpo de Jesus estava ali, né?
E aí, imediatamente, tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus de pé sem saber, entretanto, que fosse Jesus. Então, na hora, Jesus já apareceu para ela, se materializou, né? Não ressuscitou. Como se explicam essas aparições de Jesus? Jesus apareceu após sua morte em várias ocasiões, descrita com detalhes por todos os evangelistas, não se podendo duvidar de tais fatos, que, sendo semelhantes a muitos fenômenos antigos e atuais, são explicáveis pelas leis fluídicas e pelas propriedades do perispírito. O perispírito tem a propriedade de adensar a sua matéria e se tornar visível, às vezes tangível. Olha lá, o qual chega, em certos casos, a tornar-se tangível. Quando Eurípides Barçanufo se desdobrava, ele se tornava tangível, né, no seu desdobramento. Tanto que ele realizava parto, né? Ele realizou parto, segundo conta a história, e é uma história recente, né? Para realizar um parto, obviamente, ele teve que se tornar tangível, teve que ter força física, né, nos seus membros materializados. O fenômeno de aparição ocorre mediante uma modificação molecular do perispírito, que, operando por ato de vontade, condensa-o a ponto de torná-lo momentaneamente visível, chegando à tangibilidade a quem queira se mostrar. Então, olha, o desaparecimento do corpo de Jesus. Aí tem o aparecimento e agora nós vamos considerar o desaparecimento, né? Porém, com o conhecimento trazido pelo Espiritismo acerca das propriedades dos fluidos, qual a hipótese mais provável para o desaparecimento? Olha lá, como Jesus possuía um conhecimento completo das leis naturais, com capacidade plena de manipular a matéria, ele não curava através desse processo, desmaterializando as células ruins e materializando-as novamente nas condições boas, como a gente já mencionou. Olha lá, capacidade plena de manipular a matéria, podendo agregá-la ou desagregá-la, apenas utilizando da força do seu pensamento. O mais provável é que o corpo tenha sido desmaterializado, olha que interessante, pelo próprio Jesus, após o seu sepultamento, ou até por aqueles dois anjos que Madalena diz, não é? Dois espíritos evidentemente superiores, né? Do mais alto grau, desmaterializaram o corpo de Jesus. Por quê? Jesus pode ter desmaterializado seu corpo físico a fim de evitar que o sepulcro viesse a ser transformado num ponto de adoração por seus seguidores, desviando a atenção dos ensinos por ele legados à humanidade, né? Olha que interessante. Já pensou se existisse o túmulo de Jesus até hoje, né? Seria um ponto de peregrinação que nada levaria, né? Que o corpo, como sabemos pela doutrina, não significa nada, não é? Mais ou menos, guardado evidentemente as proporções, né? Chico Xavier não escolheu desencarnar num dia de muita alegria, né? Poupando o povo de um dia triste, que foi quando o Brasil se tornou campeão mundial. Vejam que interessante essa associação, não é? Olha lá, os fenômenos que produziu e que foram considerados milagrosos podem ser explicados pelas propriedades do perispírito e podem ser produzidos por todos os homens em graus que variam conforme o nível evolutivo de cada um. Chico Xavier declarou sobre o que os espíritos dizem a respeito da natureza do corpo de Jesus. Olha que legal essa frase que traz Chico Xavier. Jesus é como o sol num dia de céu azul, e nós somos apenas palitos de fósforo acesos à hora do meio-dia. O que é importante saber e discutir é sobre seus ensinamentos e sua vivência gloriosa. Olha, Jesus, o sol no céu azul, e nós, palitos de fósforo acesos ao sol do meio-dia, quer dizer, quase que imperceptível, não é? A nossa condição espiritual com a condição espiritual de Jesus. E o que é importante, evidentemente, são os seus ensinamentos. Assim também o Espiritismo cura, além dos males físicos, as doenças morais, fazendo adeptos entre aqueles que recebem a consolação para suas almas,
e não entre aqueles que pretendem apenas observar fenômenos extraordinários, não lhe reconhecendo a força moral. Quer dizer, o Espiritismo, ele transforma as pessoas moralmente. É esse o caminho que devemos dar ao ensinamento que nos traz o Espiritismo. A nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Não procurar a doutrina para ver uma materialização, uma cura, né, com aquele aspecto de curiosidade nos movendo, e sim aproveitar o ensinamento doutrinário para a nossa reforma, para a nossa evolução. Olha que interessante isso, meus amigos, para que a gente medite. Espiritismo não é somente religião. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, dos milagres de Jesus à tecnologia moderna, o magnetismo atuando na alteração das células e substâncias. Magnetismo, essa é a chave, meus amigos. Então, olha lá, dos milagres de Jesus, onde ele ajudava, onde ele curava pelo magnetismo. Quem que se lembra dessa série, Jornada nas Estrelas? Vocês se lembram do equipamento que desmaterializava os corpos e materializava em outros lugares? O teletransporte, lembram disso? É uma série que até hoje passa na televisão. Não era mais ou menos aquilo que eu falei? Desmaterializava as células e rematerializava em outro local? Parece ficção, Jornada nas Estrelas. Por que o Olavo está falando isso? Vamos ver aqui. Os cientistas da Universidade Tecnológica Delphi, nos Estados Unidos, conseguiram teletransportar um átomo por 3 metros com 100% de precisão. O estudo foi publicado nesta semana na revista Science. Ou seja, desmaterializar a molécula, uma molécula, um átomo, e materializar em outro lugar ou de outra forma, a ciência já chegou. Já não é mais, não é ficção científica. Só que Jesus fazia isso desde bilhões de anos por ser um espírito puro. Então, olha a ciência chegando naquilo que nos traz a doutrina há tanto tempo. Encerrando, meus queridos amigos, nessa imagem, não é, marcante, vamos a palavras de um médico, Dr. Fructuoso, Dr. Paulo César Fructuoso, um médico espírita que trabalha no Lar de Frei Luís, uma casa muito grande no Rio de Janeiro, e que tem muitos livros escritos sobre essa questão da medicina conjunta ao plano espiritual, trabalhado a 2 mãos, não é? Olha lá, palavras dele. Os milagres, os chamados milagres, não existem. Tudo o que acontece nesse ou em outros universos obedece a leis físicas, químicas ou biológicas, abrangidas em conjunto pela ciência. Se hoje não conseguimos entender e explicar como tais ocorrências são possíveis, amanhã, como aconteceu sempre no passado, elas serão absolutamente entendidas e explicadas. Então, minha gente, como eu mostrei ali, hoje, essa desmaterialização molecular, ela já é possível. Então, olha lá, a ciência de hoje explicando fatos do passado, narrados nas obras espíritas, né, há 150 anos atrás, ou mais. Então, meus amigos, espero que eu tenha podido, de uma forma apressada, né, pelo tempo disponível, transmitir a vocês uma mensagem do ponto de vista da ciência, dessa parte tão importante dos evangelhos, que são os milagres de Jesus, não é? Então, meus amigos, encerrando a nossa apresentação, muito feliz por ter podido, não é, participar com vocês de mais esse evento, não é, da doutrina espírita, essa oportunidade de trabalho que me foi dado por essa instituição amiga, que com muito carinho nos convidou. Eu espero que todos nós tenhamos podido raciocinar, tenhamos podido meditar um pouquinho sobre esse importante capítulo, né, do Evangelho, da Gênese, que esse assunto é tratado com muita propriedade no livro A Gênese também.
que nós possamos meditar sobre as possibilidades da espiritualidade, sobre as nossas possibilidades, não é? As nossas possibilidades, como espíritos que somos. À medida que evoluímos, que aprendemos, que estudamos, conseguiremos prodígios, conseguiremos realizar esses ditos milagres, não é? Que são capacidades que todos nós, espíritos, filhos de Deus, possuímos. Então, que possamos aproveitar adequadamente os ensinamentos doutrinários, evoluir com eles, transformar nossas vidas, para que possamos ser pessoas melhores, um pouquinho a cada dia, um passinho a cada dia, como nos pede a doutrina. Então, meus queridos amigos, encerrando a nossa fala, me foi pedido para fazer a oração de encerramento. E, com muito prazer, nós procuraremos, então, com algumas palavras, encerrar a nossa fala nessa noite de hoje. E eu gosto sempre de agradecer nesses momentos, né? Então, que possamos todos nós agradecer ao bom Deus, agradecer a Jesus, que tanto foi falado hoje, não é? Por essa oportunidade de trabalho, por essa oportunidade de estudo que tivemos na noite de hoje. Agradecer aos mentores queridos das nossas casas, aos nossos protetores, àqueles que nos acompanham nesse momento, nos intuindo, nos fazendo assistir essa palestra, nos fazendo ministrar essa palestra, e que possamos todos nós, unidos em pensamento, harmonizados em pensamento, evoluir ao longo do tempo, usar essa doutrina bendita para que possamos trilhar um caminho mais feliz para nossas vidas. Então, meu muito obrigado a todos, que tenhamos todos uma ótima noite, uma ótima semana, e até uma oportunidade que certamente virá. Muito obrigado, fiquem com Deus. Um beijo no coração de todos.